do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Tudo bem com você? Mais um domingo que estamos aqui para a nossa aula da EBD. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Larissa, para quem não me conhece. Eu sou professora aqui da classe dos pré-adolescentes na EBD da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós somos muito felizes e muito honrados de estarmos aqui no YouTube com esse canal, podendo ensinar para você um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Amém? Então, se você é nosso aluno da EBD, você com certeza já está aí no chat, colocando o seu nome, colocando a sua presença, dando aquele a paz do Senhor abençoado, aquele bom dia, né? Porque você não está na cama, né? Você não está na cama não, né, pré-adolescente? Você já acordou, né? Isso aí. Então, não esqueça de pegar a sua Bíblia. Ó, se você ainda não pegou sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para você ir lá pegar. Pode ir lá, que eu vou esperar. Isso aí. Pega a sua Bíblia. Pegue também a sua revista, porque nós vamos acompanhar a lição com ela. Pegue também aí um papel, uma caneta, para você anotar suas dúvidas, as coisas que nós iremos conversar aqui durante essa aula. Beleza? Não esqueça, hein? E não se esqueça também de dar um like nesse vídeo. Vai aqui, dá o curtir, faz um comentário que também é muito importante e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus primos, para o periquito, para o cachorro, para o gato, para todo mundo. Seja um propagador da palavra de Deus através deste canal. Beleza? E também, o que mais que eu estou esquecendo? Os nossos visitantes, sempre aqui na nossa classe dos pré-adolescentes, nós temos algumas pessoas que nos visitam. Então, se você é um visitante aqui, convidado, né, de algum dos nossos alunos, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Coloca aqui no chat qual é o seu nome, de onde que você é. Se você é um visitante, assim, de algum lugar desse Brasil, escreva aqui também, deixe um comentário, fala com a gente, que nós estamos muito felizes de receber você aqui. Tá bom? Acho que agora eu já falei de tudo e nós vamos orar para iniciar essa aula. Beleza? Eu quero que você ore junto comigo. Senhor Deus, obrigada por mais esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre a sua palavra. Te agradecemos por mais um domingo que amanheceu, que nós estamos vivos, saudáveis. Nós glorificamos ao Senhor por isso e agradecemos, Deus, por estarmos aqui e queremos aprender mais de ti, Senhor. Fala aos nossos corações através desta lição. No nome de Jesus, amém. Bom, o tema da lição de hoje é a unidade da igreja. Vocês já devem ter percebido, se você já pegou aqui a sua revista para dar uma olhadinha dentro dela, que os temas da nossa revista desse trimestre são uns temas assim, um pouco mais teóricos, né? Falamos já sobre os dons ministeriais, sobre os dons espirituais, e hoje nós vamos falar da unidade da igreja. Então percebam que a gente está fazendo assim, como se fosse construindo um caminho, né? Pensa, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem e aí a gente fosse parar em vários países. Cada país é um conhecimento que a gente vai ter. No caso dessa revista, é como se nós começássemos fazendo essa viagem e cada lição que a gente parar é uma coisinha nova que vai sendo construída e uma coisinha nova para a gente aprender. Então, nós começamos com os dons ministeriais. Nós vimos que esses dons são concedidos pelo Espírito Santo para algumas pessoas escolhidas por Deus, para ministérios que auxiliam a igreja na sua edificação, no seu crescimento, na sua união. Também nós aprendemos sobre os dons espirituais, concedidos também pelo Espírito Santo, que ajudam a igreja a ser edificada. São aqueles dons, né, disponíveis para todas as pessoas da igreja, basta buscar, né, basta pedir esses dons ao Senhor e ser cheio do Espírito Santo. São dons também que ajudam, né, na edificação, dons que ajudam na comunhão da igreja, né, no crescimento da igreja, tudo isso.
E já que a gente falou de dom nas últimas aulas, na aula de hoje nós vamos falar sobre unidade. Então, é como se fosse uma coisinha sendo construída. Vocês viram? Ó, primeiro falou dos dons, agora vai falar de unidade. Na semana que vem vai falar sobre o amor. E tudo isso tem uma coisa a ver com a outra. É como se fosse, assim, uma árvore e várias folhas da árvore fossem esses assuntos aqui que nós estamos aprendendo. Então, é muito importante que você preste atenção e faça essas conexões. Não se esqueça nunca do que foi dado na aula passada, porque senão você vai ficar completamente perdido. Então, se você perdeu alguma das nossas aulas, vai ter o link aqui para você assistir e ficar por dentro de tudo que a gente vai falar aqui. Beleza? Então, vamos começar a aula de hoje lendo o quê? A nossa maravilhosa Bíblia. Eu quero convidar, então, você a pegar a sua Bíblia, tá? Todo mundo precisa estar com a Bíblia aí, porque nós vamos ler vários versículos hoje, tá? Vocês vão ficar assim, meu Deus, Larissa, quantos versículos? Sim, quantos versículos? Mas é porque a palavra de Deus é a ferramenta principal que vai nos ensinar no dia de hoje. Então, nós iremos ler muito a Bíblia hoje, beleza? Já pegou aí a sua Bíblia? Agora a gente vai fazer aquela competiçãozinha, né, de sempre, que a gente sempre faz, para ver quem é que vai achar o versículo primeiro. É hora do desafio e a referência é 1 Coríntios 12, 12. Então eu vou falar já, nós vamos procurar, hein? 1, 2, 3 e já! 1 Coríntios 12, 12. Ai, tô quase achando. Alguém aí já achou? Coloca no chat. E achei. Todo mundo aí encontrou? Tá na página 242. Tá bom? Então, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 27. Tá bom? Eu quero todos vocês lendo e acompanhando aí junto comigo, tá bom? Vamos embora, então. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, eu não sou olho, então não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde que estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse só ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos os corpos fossem um só membro, onde que estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer para a mão, eu não tenho necessidade de ti, eu não preciso de ti, mão. Nem ainda a cabeça pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos ao corpo, esses honramos muito mais. E ao que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra.
Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? Quem aí entendeu essa leitura, pode colocar um amém aqui no chat. Amém, gente? Então, nós acabamos de ler aqui, em 1 Coríntios 12, um texto que Paulo está falando sobre o corpo de Cristo. Então, às vezes a gente pode ler, parece até que Paulo está brincando, né, quando ele fala isso. Ele fala assim, imagina se todo o corpo fosse olho. Como é que seria? Se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse só um ouvido, onde é que estaria o olfato? Parece até que ele está brincando falando um negócio desse, né? Mas é muito sério isso que ele está dizendo. Paulo aqui está comparando o corpo de Cristo, que é a igreja, com o nosso corpo. Olha só que comparação maravilhosa. Nós temos vários membros do nosso corpo, assim como a igreja possui vários membros. E nenhum membro pode dizer para o outro que ele é mais importante, porque todos eles são importantes. Agora, eu tenho uma pergunta para você, pré-adolescente, para você me responder aqui no chat. Eu vou dar um tempinho para você responder o que você pensa aí. E depois nós vamos falar sobre isso, beleza? A pergunta é: por que a unidade da igreja é importante? Tempo. Bom, pessoal, já responderam? Eu acho que já, né? A pergunta foi, por que que a unidade da igreja é tão importante? Olha, nós acabamos de ler aqui no capítulo de Coríntios que, assim como o nosso corpo precisa, né, de todos os membros funcionando de maneira assim correta e organizada, o corpo de Cristo ele também precisa que todos os membros estejam organizados e unidos, porque se um membro estiver fora do lugar, todo o corpo vai ser prejudicado. Então, para começar, nós, o ser humano, é um ser social. O que isso significa? Significa que Deus não criou o homem para ficar sozinho. Deus, desde quando ele formou Adão lá no jardim, ele olhou para Adão sozinho e falou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva só. Então eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma companheira. E foi quando Deus criou Eva para estar ali junto de Adão. Nos dias de hoje é da mesma forma. Deus, ele não quer que nós vivemos sozinhos, isolados, excluídos na vida. Não. Deus deseja que nós, primeiramente, tenhamos um relacionamento com ele e depois que nós tenhamos também relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, porque nós somos seres relacionáveis. Nós precisamos relacionar uns com os outros. E a igreja é um meio na qual nós podemos fazer isso. Mas a igreja ela não é só, né, um lugar onde você vai para bater papo, para adorar a Deus, para cantar, para ouvir a pregação, para passar tempo, para brincar, para conversar. Não. A igreja não é só um lugar assim. A igreja é muito mais do que isso. A igreja foi algo planejado por Deus. E ela representa o próprio corpo de Cristo. É a reunião de todos aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus. É a reunião daqueles que juntos vão formar a noiva de Cristo. É isso aí, a igreja que será salva.
Então, se alguém diz assim, né? Porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não preciso ir na igreja. Eu sou a igreja. Não, está errado. Se alguém fala isso como justificativa para não estar ali no templo, em comunhão, junto com os outros salvos por Cristo, está errado. Porque ninguém é igreja sozinho, gente. Igreja é o conjunto. Igreja é quando todos estão reunidos no mesmo local para dar graças a Deus, para louvar o Senhor, para estar juntos, para ter comunhão. Isso é a igreja. E é por isso que é tão importante a unidade. Unidade é aquilo que é estar junto, é estar ligado, é estar conectado. Então, quando a gente fala aqui de igreja, é muito mais do que você ir num lugar. É muito mais do que você estar ali simplesmente por estar, tá ali conversando com seus amigos, batendo aquele papo depois do culto. Não, é muito mais do que isso. Estar na igreja e ser a igreja é fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Então, aqui em Coríntios 12 fala que nós somos muitos, mas nós temos um só Espírito. Então, um só Espírito formando um corpo. Aí ele diz assim, quer judeus, quer gregos, quer livres. O que isso significa? Ele está falando que seja de onde você for, seja você judeu, seja você grego, seja você brasileiro, capixaba, nós todos juntos formamos essa igreja de Cristo. E como eu disse, não tem ninguém que é mais importante. O fulano da igreja, ele com certeza é o membro mais importante da igreja. Porque se ele não estiver, o culto não acontece, não tem igreja sem ele. Todos nós, membros da Igreja de Cristo, somos importantes. Cada um tem funções diferentes. Então, o pastor, ele vai ter a função de liderar a igreja. O outro, o evangelista, ele vai ter a função de estar ali, lado a lado, ajudando. O ministro de louvor, ele vai ter a função de cantar. Aquele que dá aula, ele vai ter a função de ser um professor. Você não vai ver um professor, alguém que é professor, fazendo uma outra função totalmente diferente dentro da igreja, porque cada um tem a sua função. Existem pessoas que têm mais de uma função, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que cada um é importante. E cada um, quando junta uns com os outros, forma essa grande igreja. Então, nós não podemos dizer sobre o nosso corpo, por exemplo, que o coração é mais importante do que o cérebro. Porque sem o cérebro, o coração não bate. E sem o coração, o cérebro não funciona. Entende? Assim também é no corpo de Cristo. Todos juntos, todos unidos, eles vão formar a grande igreja do Senhor. Agora, eu quero chamar aqui o quadro Momento Curiosidades. Nós vamos ver algumas curiosidades sobre esse tema da unidade da igreja. Roda aí, editora! Olá! Você está agora no quadro Momento Curiosidades. Esse é um quadro onde você vai ficar por dentro de fatos interessantes, curiosidades sobre personagens bíblicos ou coisas relacionadas ao assunto da aula. E o tema de hoje será Vingadores, Guerra Civil. Que isso tem a ver com a unidade da igreja, Larissa? Você já viu esse filme? No filme Vingadores, Guerra Civil, os personagens principais, os heróis, eles sofrem uma divisão no meio deles, por causa de algumas situações que eles não concordavam muito. Então, eles se dividem e, por isso, eles sofrem muito por causa dessa divisão.
Bom, cada super-herói ali tem um poder diferente. Cada super-herói tem uma história diferente. Todos eles são mega poderosos, têm muitos poderes e muitos filmes que comprovam esses poderes. Mas quando eles estão juntos, o seu poder se amplificava. Quando eles estão juntos, eles são mais fortes. E esse é um grupo de vencedores. Os Vingadores são um grupo de vencedores, tanto individualmente como em grupo. Eles também podem ser muito fortes e vencer grandes inimigos. Porém, nesse filme, eles acabam se dividindo por uma falta de concordância entre a situação que estava acontecendo. E acabou que isso os enfraqueceu, os deixou mais fracos. E o que isso tem a ver com a unidade da igreja? Isso tem a ver porque, assim como os Vingadores são mais fortes juntos, nós, como Igreja de Cristo, também podemos ser mais fortes quando estamos juntos e unidos. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porém, quando há divisões no meio da Igreja de Cristo, nós ficamos enfraquecidos. E nós estamos sujeitos a perder várias batalhas e sairmos derrotados de algumas batalhas, assim como também acontece no filme Vingadores. Então, nós precisamos estar sempre atentos de mantermos firme a nossa unidade. Porque se um membro do corpo se enfraquece, todo o corpo também se enfraquece junto. E se há divisão no meio do corpo, todo o corpo acaba também ficando enfraquecido. Essa é a nossa curiosidade de hoje e a lição que esse filme aí traz pra gente relacionada à unidade da igreja. Então, vamos voltar para a aula. Bom, passado o momento curiosidades, eu espero que vocês tenham gostado aí de ver essa relação, né, da igreja com o filme, mas vamos voltar aqui para a nossa lição. Nesse segundo ponto, eu quero dizer para vocês que a unidade, ela sempre existiu, desde a eternidade. Sabia disso? Ué, como assim, Larissa? Olha, Deus, desde o princípio, ele está reunido. Deus, ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, lá no Jardim do Éden, né, quando ele decide criar o homem, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando ele está falando nossa, ele não está dizendo só dele mesmo. Ele está falando ali de um conjunto de 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa união, ela existe desde a eternidade. E essa união da Trindade, né, desses 3, revela que nós, como igreja, também precisamos estar unidos uns com os outros. Então, Deus criou a igreja, Deus planejou a igreja, Jesus morreu por ela, Jesus morreu por essa igreja, salvou essa igreja é a noiva de Cristo. E colocou nela o seu Espírito Santo, que faz a obra na sua igreja, que santifica, que distribui os dons, que capacita, que promove a união. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos, também fazendo a união desta igreja. E a igreja, gente, ela só pode existir se acontecer essa união. Nenhuma igreja sobrevive se tiver dividida. Pensa, o pastor manda fazer uma coisa, aí o membro vai lá, os membros vão lá e fazem outra completamente diferente. Que igreja que vai aguentar assim? Se um fala uma coisa, o outro fala outra, cada um faz o que quer? Não, não. A igreja de Cristo, ela precisa ser organizada. Não pode ser bagunça, não. Por isso que Deus institui aquelas pessoas com os dons ministeriais. Por isso que Deus institui, esses aqui vai ser os pastores, eles vão liderar a minha igreja. Por isso nós temos os nossos pastores, que estão debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos sendo liderados por eles também debaixo da direção e da autoridade de Deus. Então, nós precisamos ter essas organizações.
todo mundo precisa ter harmonia. Não pode um evangelista falar uma coisa, o professor falar outra, o pastor falar outra e os membros fazerem outra completamente diferente. Não, isso é divisão. O que deve acontecer é que todos nós devemos falar a mesma língua. Debaixo da autoridade de Deus e da autoridade das nossas lideranças, nós precisamos obedecer aquilo que nos é instruído e obedecer principalmente a palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé. Então, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra dos nossos líderes que estão ali para nos ensinar, nós vamos ter harmonia uns com os outros e harmonia como corpo de Cristo. Então, todos nós vamos estar juntos, unidos, nós vamos estar ali falando a mesma língua, todos nós vamos nos amar. Não vai ter aquela divisão, né? Aquela vontade de um passar na frente do outro, de um fazer mal para o outro, de um se achar melhor do que o outro. Não, não vai ter isso. Porque vai ter uma união entre essa igreja. Vê se pode. Pode o corpo de Cristo ficar dividido? Pode Cristo ficar pela metade? Como que isso pode acontecer? Não. E todos nós estamos juntos num mesmo propósito. A igreja está aqui na terra com o propósito de glorificar a Deus, anunciar o evangelho e se preparar para a caminhada para o céu. Nós estamos indo para o céu. Como pode, nessa caminhada para o céu, ter divisão entre as pessoas que estão indo para o mesmo lugar? Não, tem alguma coisa errada. Se no céu todos vamos estar juntos e unidos, como pode estarem divididos aqui na terra? Por isso, essas divisões e essa falta de unidade na igreja é uma armadilha do diabo, sabia? Então, você aí, pré-adolescente, né? Se você tem, às vezes, as suas panelinhas, as suas divisões aí com seus amigos, se você assim, não, eu não falo com fulano, porque você sabe, eu não me dou bem, né? Eu não me dou bem com ela, eu não vou com a cara dela. Ó, eu não bati com ela. Para adolescente, isso está errado. Isso está errado porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não podemos estar divididos. Isso é uma cilada do diabo para nos afastar uns dos outros. Quando nós nos dividimos, nós ficamos enfraquecidos. Lembra do exemplo do Vingadores que eu dei? Se o corpo está dividido, ele enfraquece. Se de dentro do corpo está com pensamentos errados, está fazendo coisas erradas e está indo por caminhos errados, o corpo todo vai sofrer, o grupo inteiro vai sofrer. E é isso que o inimigo quer. Ele quer dividir a igreja de Cristo. Porque se ele conseguir dividir a igreja de Cristo, ela vai ser enfraquecida, ela não vai ser unida, ela não vai mais ter aquele amor, ela não vai mais influenciar, ela não vai mais expandir o evangelho de Cristo. Então nós precisamos buscar estar sempre firmes, estar sempre cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo também que dá essa união para a igreja. É o Espírito Santo, pré-adolescente, que vai promover a união entre vocês, a união entre a classe dos pré-adolescentes, a união dos teens, a união dos jovens. É só o Espírito Santo que faz isso. E vocês sabiam que as primeiras igrejas eram assim? A igreja primitiva, né, como nós chamamos, que foram as primeiras igrejas fundadas lá no tempo dos apóstolos, logo depois que Cristo foi assunto aos céus, essas igrejas, elas eram cheias do Espírito Santo e cheias de união. Naquela época, os cristãos, eles sofriam muitas perseguições. Eles sofriam muito preconceito. Eles sofriam perseguições pelo Império Romano, mas ao invés deles ficarem abalados, eles eram fortalecidos por meio da união que eles tinham. Naquela época, muitos cristãos morriam como mártires da igreja. Sabe o que é mártires? Mártires são aquelas pessoas que morrem pelo evangelho, morrem por anunciar uma mensagem. Então, eles morriam de formas terríveis. Teve vários que morreram apedrejados. Estevão morreu apedrejado.
outros morreram enforcados, outros morreram degolados, outros morreram crucificados, outros foram incendiados, mas mesmo assim, eles ficavam felizes por isso. Mesmo assim, eles tinham forças em Deus para permanecer juntos, para permanecer fortes. E a igreja crescia cada vez mais. Olha só como pode isso. Eles estavam morrendo, eles estavam passando por lutas, dificuldades, mas ainda assim eles se fortaleciam cada vez mais. Ainda assim, eles, estavam cada vez mais juntos, unidos. Como que pode isso? Eles tinham algum superpoder? Qual era o segredo desses cristãos primitivos? Era o Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 2, a gente vê o cumprimento da profecia de Joel, quando desceu o Espírito Santo em Pentecostes, não é? E o que é que fala lá naquele versículo? Que estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. Eles estavam unidos, um só coração, uma só mente. Eles estavam juntos e aí o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E a igreja primitiva era uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Ela era cheia das manifestações do Espírito Santo e isso fazia com que eles fossem mais unidos. Uma pergunta relâmpago aí para vocês. Tá esperto? Tá prestando atenção ainda? Vamos ver quem é que vai me responder essa pergunta relâmpago aqui. Quem me responder primeiro aqui no chat e certo, vai ganhar um Kit Kat. Beleza? Tem que responder primeiro e tem que responder certo. A pergunta é a seguinte: o que vocês viram nas aulas anteriores que também contribui para a união e para a edificação da igreja? Valendo. Vou fazer de novo. O que é que vocês viram nas aulas anteriores que contribui também para a união e para a edificação da igreja? Vou esperar um tempinho. Será que alguém respondeu? São os dons, isso mesmo. Os dons ministeriais, os dons espirituais, eles também contribuem para essa união da igreja. E lá na igreja primitiva, eles eram cristãos que eram cheios desses dons, porque eles eram cheios do Espírito Santo. E esse enchimento fazia com que eles fossem mais amorosos uns com os outros, com que eles tivessem mais comunhão, com que eles orassem mais, com que eles fossem mais generosos. Então, se o Espírito Santo está abundante num lugar, se o Espírito Santo enche um determinado grupo de pessoas, então essas pessoas, elas vão ficar cada vez mais afastadas do pecado. Essas pessoas vão cada vez mais buscar o aperfeiçoamento, vão buscar crescer em conhecimento de Jesus, elas vão buscar serem mais parecidas com Jesus. Então elas vão amar uns aos outros mais, elas vão anunciar mais o evangelho, elas vão ajudar mais umas às outras, elas vão ser cheias de alegria, elas vão ser cheias de generosidade, porque é isso que o Espírito Santo faz no meio da igreja. E esse pré-adolescente tem que ser o nosso maior desejo. A nossa maior busca tem que ser pelo enchimento do Espírito Santo, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso conhecimento nas Escrituras. Esses cristãos primitivos, eles tinham momentos de comunhão, eles comiam juntos, eles estavam na igreja juntos, eles oravam juntos, eles estavam felizes uns com os outros e eram unidos, conectados. Então, busque sempre, pré-adolescente, ser cheio do Espírito Santo. Não se afaste do grupo, não fique sozinho, não ache que você vai ser igreja sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dessa união, nós precisamos dessa alegria.
Nós precisamos dessa animação, nós precisamos dessa força que nós conseguimos em Deus, mas que nós fortalecemos também uns aos outros. Então, se você vê alguém sozinho, puxa ele para perto de você. Não deixa ninguém ficar sozinho, vamos ficar todos juntos, porque nós somos igreja de Cristo, nós somos corpo de Cristo e nós precisamos ficar unidos, porque cada um de nós é importante dentro do reino de Deus. E essa união, ela será por meio do Espírito Santo e do enchimento do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então agora a gente está finalizando a nossa aula de hoje e eu quero abrir esse momento para as nossas ofertas. Então está aparecendo aqui embaixo os meios para você ofertar. Não esqueça também que nós temos um voto. Se você não está sabendo desse voto, a gente mudou para um novo local. Nós estamos numa nova igreja maior, um templo lindo, um templo grande. E nós temos um voto dividido em 60 meses em que você pode contribuir para que nós possamos comprar esse templo maravilhoso, tá? Então, faça parte dessa obra, não fique de fora. Se lembre também que os crentes que são unidos, que são cheios do Espírito Santo, eles são muito generosos e fiéis com as suas ofertas. Então, se você é um crente, fiel, se você é um crente assim, cheio do Espírito Santo, você não vai ter problema nenhum em ofertar. Amém? Então, tá aberto aí esse tempo para você ofertar. Enquanto isso, vai rodar um louvor aí para vocês. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilho das, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar,
Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. Se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas as te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 milhões de vezes mais eu vou O Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Então, pré-adolescentes, nós ficamos por aqui. Foi maravilhoso passar esse tempinho aqui com vocês. Muito obrigada a todos que acompanharam essa aula até o final e que Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima, hein? Um beijo, tchau, tchau.